adianta, Yoro. Você, sozinha, nunca será suficiente pro nosso menino Denji. Até porque você é um demônio egoísta que só pensa em se divertir e não quer fazer o Denji feliz de verdade. Agora que esse mini desabafo foi feito, eu sei que o capítulo foi bem morno. Porém, as duas menções ao tal grupo de vigilantes foi algo que me chamou a atenção. Isso até pode ser um detalhezinho bobo que não significa nada demais, mas isso abriu margem para que haja o retorno muito em breve de ao menos um personagem da parte 1 que ainda não deu as caras na parte 2. E ao longo desse vídeo vamos conversar sobre isso e outros assuntos. Então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 201 de Chainsaw Man. Galera, eu tô meio gripada e a minha voz tá meio zoada, mas enfim, não tem o que fazer. Vamos lá. Se você puder me ajudar a continuar com o meu trabalho no canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando, deixando o seu like nesse vídeo ou comprando os mangás de Chainsaw Man pelo meu link na Amazon. O capítulo começa com alguém arremessando uma pedra na cabeça de um figurante. E no caso, quem estava fazendo isso era a Kiga verdadeira e o seu objetivo era deixar as pessoas com medo dela. Os figurantes não entenderam bosta nenhuma e ficou parecendo que ela só estava agindo como uma pessoa doida. Um dos figurantes sugeriu que eles chamassem o grupo de vigilantes, mas logo em seguida ele também foi atingido com uma pedra na cabeça. Aí a Kiga quis saber se a pedrada estava doendo e se eles estavam se sentindo como se estivessem nas profundezas do terror. Afinal, aquela era a sua missão. Ela precisava deixar todo mundo com medo e salvá-los. Nisso, a pedrada seguinte que a Kiga arremessou acertou a cabeça de uma criança e as pessoas que estavam ao redor, ao invés de parecerem com medo, elas estavam putas da vida. Afinal, tacar pedra na cabeça de uma criança não é nada legal, né? Os demônios têm uma gama de opções para instaurar o medo nos humanos porque, né, eles têm poderes demoníacos. Então, acaba sendo cômico que a verdadeira Kiga tente instaurar o medo nas pessoas tacando pedrinha nelas, né? Tipo, é óbvio que tacar pedra na cabeça das pessoas dói, pode causar um ferimento grave e até levar à morte. Mas é muito zoado o demônio da fome querer deixar as pessoas com medo dela tacando pedrinha, né? Isso sem contar que já foi mostrado várias vezes que, pelo fato dos ataques de demônios serem comuns em Chainsaw Man, em geral, as pessoas levam a vida normalmente. Vão trabalhar, vão pro colégio, enfim, é rotina normal. Então, é lógico que tacar pedra nas pessoas que estão acostumadas com ataques frequentes de demônios não vai surtir nenhum grande efeito. Só que desde que a Kiga foi introduzida no mangá, e principalmente levando em consideração o que rolou na luta contra o Chainsaw Man Fake, já dá pra perceber que ela funciona mais como um alívio cômico do que qualquer outra coisa. Por outro lado, quando a Kiga Fake estava fazendo cosplay de demônio da fome, ela disse que tinha a habilidade de exercer controle sobre aqueles que estão famintos. Então, possivelmente, esse é um dos poderes da Kiga verdadeira. Só que esse poder tem o inconveniente de que a pessoa precisa estar faminta para ser controlada. Então, numa situação de escassez de alimentos, beleza, o poder da fome é muito útil. Só que no dia a dia, acaba que é um poder muito limitado. E talvez a Kiga saiba lutar artes marciais porque ela tem uma habilidade demoníaca que não é muito prática de ser usada. Então, por isso, ela pode ter desenvolvido a habilidade de combate corpo a corpo. É claro que essas habilidades de luta da Kiga são bem questionáveis, porque ela tomou um pau do Chainsaw Man Fake, né? 2 vezes. Mas, em tese, alguma coisa ela deve saber lutar. Agora, se essa Kiga resolver sugar a energia vital das pessoas, isso certamente causaria bastante terror nas pessoas, né? Por enquanto, nós vimos a Kiga fazendo isso apenas com a finalidade de recuperar o seu corpo. Mas pode ser que ela consiga usar esse poder com outras finalidades que não conhecemos ainda. Bom, depois que a Kiga deixou os figurantes irritados, o demônio da queda apareceu, apertando as bochechas da Kiga com os dedos e explicou que ela estava sendo uma idiota porque as pessoas não estavam com medo dela, mas sim com raiva. Um dos figurantes insistiu para chamarem os vigilantes, seja lá quem eles forem, e a queda quis mostrar para Fome como é que se instaura um medo de verdade. Assim, quem diabos são esses vigilantes?
vigilantes. Eu imagino que seja uma espécie de grupo que atua de forma independente da segurança pública. Por exemplo, tem a segurança pública, que é o órgão oficial do governo que extermina os demônios, mas pode existir uma espécie de poder paralelo, provavelmente composto por civis, que também exterminam os demônios de forma independente. A gente sabe que existem os caçadores civis, né? Mas pode ser que algum desses caçadores tenham se juntado e acabaram formando um grupo de vigilantes. Inclusive, eu acho que esse seria o timing perfeito para a volta do Kishibe. Eu prefiro acreditar que o Kishibe não faz mais parte da segurança pública, porque essa galera já fez altas bizarrices com o Denji e tentaram destruir a vida dele de inúmeras maneiras diferentes em benefício próprio. Então, eu prefiro acreditar que o Kishibe não compactuou com nada disso e que ele tá fora da segurança pública. E aí, pra mim, seria muito interessante se o Kishibe for o líder desse grupo de vigilantes e ele acabar aparecendo pra ajudar o Denji na luta. Assim, é claro que esse grupo de vigilantes pode não ser nada demais e pode ser um bando de figurante aleatório. Mas esse foi um detalhe que me chamou a atenção, porque esses vigilantes foram mencionados 2 vezes nesse capítulo, e até então, que eu lembre, eles nunca tinham sido mencionados na obra. Então, com essa história dos vigilantes, eu acho que o Fujimoto tem a oportunidade de criar algo interessante e pode trazer algum personagem da parte 1 que ainda não apareceu. E além do Kishibe, tem outras opções interessantes de personagens que podem ser integrantes desse grupo de vigilantes, como a Kobeni e principalmente a Rize, ainda mais considerando o final desse capítulo. Mas vamos com calma. Nesse momento, o mangá cortou pro Denji e pro Fake. No final do capítulo passado, o Chainsaw Man Fake perguntou pro Denji se ele estava ciente dos erros que cometeu. Aí, em continuação ao capítulo passado, o Denji perguntou: os meus erros? Eu ainda não sei o que o Fake quis dizer com isso, mas eu acho que pode ter relação com o fato de que ele pode acreditar que o Denji não tá sendo fiel ao Chainsaw Man original, que era um guerreiro solitário e era o herói do inferno, enquanto essa nova versão do Chainsaw Man tava andando por aí de bicicleta, flertando com uma garota. De qualquer forma, a conversa entre eles foi interrompida simplesmente porque surgiram pessoas voando na direção deles. No caso, me parece que a Queda só quis dar uma pequena demonstração do seu poder, alterando a gravidade o suficiente para fazer as pessoas saírem voando, porque só com isso já dá para instaurar o medo nas pessoas. Vocês devem lembrar muito bem que essa capetinha é muito poderosa, né? Basta lembrar que o surgimento do demônio da queda gerou anomalias gravitacionais bizarras ao ponto de causar desmoronamentos no mundo todo. Isso sem contar que a queda também é capaz de lançar ataques psicológicos, trazendo à tona traumas do passado. Ao ver essas pessoas voando, é lógico que a Yoro percebeu rapidinho que esse é um ataque do demônio da queda, mas o ponto principal disso é que ela deve ter ligado os pontos. Se a queda tá de volta, é porque a Akiga Fake atirou da Pokébola e tá colocando algum plano em ação. E o que tem me deixado bastante curiosa é saber se a Yoro também caiu no golpe da Akiga Fake ou se ela sabia esse tempo todo que ela era o demônio da morte e fingiu demência. E como eu já falei em vídeos anteriores, tem várias passagens do mangá que sugerem que a Yoro sempre soube a verdade sobre a Kiga. Enfim, Denji recolheu as motosserras dos braços para poder segurar no pulso de uma figurante voadora e precisou segurar numa placa porque, do contrário, ele também seria arrastado junto com a mulher. O Chainsaw Man Fake se aproximou do Denji e quis saber se ele só salvou a figurante por ser uma mulher. O Fake arrastou as suas motosserras no chão, se aproximando cada vez mais, até que o Denji resolveu pedir ajuda a Yoro. Spoiler, em questão de segundos, isso vai se revelar uma péssima ideia. Mas enfim, percebam que a Yoro estava ali paradinha, imóvel, só observando a situação, mas quando o Denji lhe pediu ajuda, ela teve uma ideia. E aqui eu me pergunto se a Yoro enxergou essa volta do demônio da queda como uma oportunidade para ela também tacar o terror e tentar se fortalecer ainda mais, ou se no final das contas ela só tá querendo se divertir. Isso porque quando a Yoro viu o Chainsaw Man Fake se aproximando do Denji, ao invés de ajudá-lo de uma forma normal, já que ele estava com as 2 mãos ocupadas, uma segurando na figurante e a outra segurando uma placa, ela simplesmente meteu um bang no braço da mulher. E aí, de fato, a Yoro ajudou o Denji, mas do jeitinho dela, né? Já que uma das mãos do Denji estava ocupada segurando a mulher
pronto. Ayoro ajudou a liberar uma das mãos do Denji e agora ele poderia se concentrar no Chainsaw Man fake que estava indo na direção dele sem ter que se preocupar com a mulher que ele estava tentando salvar. E como a mulher teve parte do seu braço decepado com o Bang, ela saiu voando com o poder do demônio da queda e desapareceu no horizonte. Ayoro soltou altas gargalhadas e ficou debochando da mulher que se ferrou só porque ela quis fazer uma gracinha, enquanto o Denji liberou novamente as motosserras dos braços. O Denji falou pra Ayoro: "Você é bonitinha, mas é um demônio acima de tudo." E ela rebateu dizendo que ele não precisava de nenhuma outra mulher além dela, dando a entender que ela quis cortar o vínculo do Denji com a mulher que ele estava segurando, o que poderia ser encarado como um ato de ciúme. Mas será mesmo que a Ayoro tá com ciúmes do Denji? Eu acredito que ela não tem ciúmes dele, pelo menos não nessa situação, e ela só quis mesmo fazer uma graça. Mas se fosse o caso, eu acho que o sentimento de ciúme estaria mais próximo da ideia de posse sobre o Denji, ainda mais porque ela só pode transformar em arma aquilo que lhe pertence. Agora, indo além, a gente sabe que essa história do Denji não precisar de outra mulher além dela não é bem assim, porque a Asa e Ayoro se complementam, né? Enquanto a Ayoro aflora o lado do prazer hedonista no Denji, a Asa consegue lhe dar o apoio e a conexão emocional que ele tanto precisa. Então, é óbvio que a Ayoro, por ser um demônio egoísta, é incapaz de ser suficiente e dar tudo que o Denji precisa. E eu sei que vocês pensaram besteira agora, tá? Mas, além de macetar, o Denji precisa de amor, de carinho e de alguém que se importe de verdade com ele. Então não adianta. Só a Asa pode preencher essa parte sentimental. Enfim, como sempre, a Ayoro tá mais com cara de que quer atrapalhar do que ajudar. Ou então vai ajudar do jeito dela, né? E pelo pouco que a Asa revelou pra gente, a Ayoro não tem a menor intenção de ajudar a humanidade. Muito pelo contrário, né? Só que o Denji, coitado, às vezes ele esquece desse pequeno detalhe. Segundos antes, ele tava ali se divertindo com a Ayoro, metendo bang nos fakes do Chainsaw Man, quando do nada apareceu o Chainsaw Man fake e o caos começou a acontecer. Então, por conta da sua carência emocional e, sobretudo, por conta da conexão que o Denji criou com a Asa e também com a Ayoro, ele acaba acreditando que a Ayoro irá ajudá-lo, mas esquece que ela é o demônio da guerra e que ela tá cagando pra humanidade. Mas vocês já pensaram que a situação pode piorar se a Ayoro também resolveu lutar contra o Denji e decidir que chegou a hora de transformá-lo em arma? Além do Chainsaw Man fake, a queda e a fome parece que estão ali por perto. Já pensou se todo mundo decide enfrentar o Denji ao mesmo tempo, inclusive a Ayoro? Eu acho que, nesse momento, a Ayoro ainda não vai trair o Denji. Me parece que ela só lançou o bang no braço da figurante porque o Denji pediu ajuda e ela resolveu ajudar do jeito mais conveniente e divertido pra ela. Então, eu não acho que isso significa que agora ela também vai ficar contra o Denji e que pretende enfrentá-lo. Eu espero que não, né? Mas assim, depois que a Ayoro falou no final, "Você não precisa de outra mulher além de mim", eu criei uma fanfic com base em vozes da cabeça, com a Reese chegando no próximo capítulo e dizendo algo do tipo: "Quem disse que o Denji não precisa de outra mulher?" Eu sei que isso não vai rolar, né? Óbvio. Mas foi a fanfic que eu criei. Não me julguem. E eu já falei 500 vezes que eu shippo Denji e Asa. Mas eu não vou negar que eu gostaria de ver o circo pegando fogo com a volta da Reese. E olha, eu gostaria muito disso. Esse capítulo não tem muita coisa pra comentar, mas pelo menos na semana que vem teremos um novo capítulo. E se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!